Magnésio. Eu sei que você sabe que esse mineral é super importante. Talvez você já está até suplementando aí na sua alimentação. Será que você está usando a forma certa? Será que você está usando a quantidade certa? E principalmente, será que você está sabendo identificar algumas sintomas, algumas causas também de deficiência de magnésio? Mas a gente não faz a conexão ali. E sim, a deficiência de magnésio pode acontecer mesmo que a gente esteja suplementando magnésio. Eu vejo isso com muita frequência, porque às vezes a gente está gastando mais do que a gente está conseguindo ingerir. E também vale lembrar que sim, a gente pode ter boas fontes alimentares, apesar do nosso solo sim estar mais pobre, mas também temos que pensar nessas fontes alimentares e incluir elas no dia a dia para não ficar só pensando em suplemento. Apesar deles serem importantes, os alimentos têm que ser a base da nossa fornecimento de nutrientes. E aí eu quero até começar falando, meninas, alguns sintomas de deficiência de magnésio. Tem alguns que são mais óbvios, mas o magnésio é um mineral que a gente usa para muitos sistemas do nosso corpo. Porém, alguns desses sistemas são afetados de uma forma mais rápida porque são sistemas que usam muito do magnésio. E um dos primeiros sistemas é a nossa parte cognitiva e mental. A gente, quando tem deficiência de magnésio, a gente entra em uma destruição também de neurônios. A gente entra em um processo de desconexão ali nervosa. E isso é um dos fatores que mais afeta os principais sintomas da deficiência de magnésio, que são justamente aqueles ligados ao humor, ao comportamento. A gente coloca aí ansiedade, dificuldade de dormir, a questão de irritabilidade, que no período pré-menstrual, obviamente, já sabemos que isso pode estar exacerbado, mas olha só que importante a conexão. O estresse é um dos principais fatores que depletam, que jogam para fora o magnésio do nosso corpo. E se a gente está passando por muito estresse e por conta desse estresse estamos comendo muito açúcar, que é natural de acontecer, porém o açúcar também joga magnésio para fora do nosso corpo. Temos já duas fontes que estão destruindo o magnésio do nosso corpo, estão usando muito esse magnésio. E aí a gente vai sentir isso aonde? Lá no período pré-menstrual, onde já estamos mais vulneráveis às flutuações e o nosso sistema nervoso, a nossa saúde mental sente mais, sofre mais com tudo isso. Então todos esses processos de agitação, de irritabilidade, de dificuldade em descansar, de ansiedade estão muito conectadas a essa parte do magnésio. Mas temos outras características também. Então, aquela questão de tremer o olho, né, pode ser um dos fatores, porque o magnésio está muito conectado à parte de contração muscular junto do cálcio. Então, se a gente tem uma contração involuntária, às vezes a gente sente alguns músculos, né, mexendo, ou essa questão do olho tremendo, que é bem característico depois do estresse, já é um sintoma desse magnésio ter reduzido. Outro sintoma que também é muito comum, e claro, pode ter o fator ali da tireoide, mas essa questão do frio nas mãos e nos pés também pode ter uma relação com o magnésio. Mas a gente pode ter também, a gente tem que avaliar daí com o todo, né? A gente tem que fazer o questionário completo ali de deficiências nutricionais para ver realmente o que tá pegando mais, se é a parte da tireoide ou se é realmente os sintomas relacionados à parte do magnésio. Também vale lembrar que pílula anticoncepcional joga muito magnésio, assim como vitaminas do complexo B para fora do nosso corpo. Então, se a gente está estressado, comendo muito doce, usando pílulas anticoncepcionais com base em hormônios sintéticos, né, a gente tem muitos fatores ali jogando para fora todo esse magnésio do nosso corpo. Pode acontecer também de algumas mulheres terem o processo de desmaiar com facilidade. Uma deficiência de magnésio também pode facilitar isso. E a sensação de algum incômodo na garganta, que a gente tem que ver também se não é o refluxo, mas se de fato se confirma que não é o refluxo, a gente vai pensar também que pode ter alguma questão de deficiência de magnésio. Então são todos fatores que a gente vai, na verdade, juntar, e é isso que eu trabalho até nesse processo de análise de sintomas nutricionais e deficiências hormonais, muito nos sintomas, nos fatores, porque essa é a base da semiologia nutricional, né? A gente identificar doenças e sintomas, doenças e deficiências através dos sintomas, e isso era muito usado na medicina tradicional, e eu acho que ainda, às vezes, é mais certeiro do que um exame. Por quê? Por exemplo, no magnésio, o que seria ideal era a gente medir o magnésio ou no cabelo, ou medir o magnésio eritrocitário, que é dentro da hemácia. Porém, geralmente os planos não cobrem essa opção do magnésio eritrocitário, então todo mundo acaba medindo o magnésio
no sangue mesmo, né? Não dentro da hemácia. E aí, quando você vê que o seu magnésio tá alto no sangue, não necessariamente esse magnésio está bom. Ele pode estar alto no sangue porque ele está deficiente e o lugar dele é para estar dentro da hemácia. Porém, quando está fora, é porque outros locais do corpo estão precisando muito daquele magnésio. Então, ele está circulando mais ali. Então, a gente tem aí uma pegadinha quando a gente avalia deficiências nutricionais, principalmente de alguns minerais, como o magnésio, nessa parte de exames. Porque às vezes as pessoas falam, mas o meu magnésio está 2,2 lá no exame sanguíneo. Às vezes ele está alto justamente porque está deficiente. E aí, se você está passando por todos esses sintomas ou tem esses gatilhos de muito consumo de magnésio no seu corpo, sim, a gente vai ter que olhar para isso. E aí, o que é muito comum também, a gente passou aí ao longo dos processos de mudança industrial, agricultura e tudo mais, por essa deficiência de magnésio nos nossos alimentos. Então, mesmo os alimentos que poderiam ser potencialmente fonte de magnésio hoje, eles acabam não sendo tão fontes. E isso envolve aí a qualidade do nosso solo, que é um solo, infelizmente, muito desgastado por uso de defensivos, agrotóxicos, por uma agricultura que não dá descanso para esse solo se restaurar. Então, até, por exemplo, a água poderia ser uma fonte de magnésio se ela tivesse bons minerais, né? Então, vamos supor um poço artesiano que tem um solo fértil, ele é um fornecimento de minerais também. Porém, quando a gente muda esse sistema, a gente acaba afetando essa base de fornecimento nutricional pra gente, que é a água e o solo. Então, nós somos muito afetados indiretamente, mas na verdade diretamente por essa questão, porque a gente vai lá e compra uma couve maravilhosa que poderia ter uma dose altíssima de magnésio e ela tem metade daquela dose, né? Então, por isso que essa combinação de ter na vida moderna contextos que gastam muito nossos nutrientes versus alimentos que estão cada vez mais empobrecidos por esse empobrecimento do solo, nesse contexto a gente vai ficando cada vez mais deficiente nutricionalmente. E aí é quando a gente pode parar e pensar, poxa, mas na época das minhas avós, né, isso não existia e elas não suplementavam nada e tinham vários filhos e tudo mais. Tudo bem que às vezes eu acho que a gente não sabe ou não conhece todos os detalhes, né? Então, por exemplo, muitas mulheres na época das nossas avós sofriam absurdamente de deficiência de ferro, de uma gestação depois da outra, sofriam sim também de deficiências nutricionais, mas que não eram reconhecidas. Porém, talvez por esse contexto, sim, elas poderiam ter, por exemplo, menos deficiências de magnésio, por exemplo, tá? Então, isso é uma questão também sempre pra gente considerar. O contexto que a gente vive hoje, a alimentação saudável, né, de alimentos que são saudáveis e não necessariamente uma alimentação saudável que combina todos os nutrientes que a gente precisa, nem sempre é suficiente para suprir esse desequilíbrio de gasto versus consumo tão discrepante que a gente tem cada vez mais hoje. E uma outra questão é que com a industrialização dos alimentos, então, por exemplo, a partir do momento que a gente pegou ali um grão de trigo, sem discutir a questão do glúten, de toda a transformação do glúten, mas um grão de trigo, um arroz que poderia ser consumido de uma forma mais integral, o principal impacto é no magnésio. Então, quando a gente compara, por exemplo, um trigo integral e um trigo refinado, ou um arroz integral e um arroz refinado, a questão de fibra nem é tão diferente, tá? A gente nem tem tanta diferença na quantidade de fibra assim, mas na quantidade de magnésio sim, é uma diferença considerável. Então, por exemplo, uma farinha refinada, ela vai ter só 16% da quantidade de magnésio que teria uma farinha integral. Isso é outro fator que acaba nos levando também a esse menor consumo. Quando a gente consome um alimento refinado, que entra aí no exemplo que eu dei para vocês do açúcar, o corpo precisa consumir, usar mais magnésio para equilibrar toda aquela acidez daquele alimento, e aí a gente vai entrando nesse processo de depressão também. Então, sim, os alimentos integrais, nesse sentido, acabam valendo muito a pena de fazer parte da nossa rotina, né? E aí entra a questão da aveia. É um alimento que eu gosto bastante, porque tem uma ótima quantidade de magnésio. Então, em 30 gramas de aveia, a gente tem 50 miligramas de magnésio. Considerando que a média ali seria de 300, 350 pra gente consumir, tá? Sem falar dessas demandas aumentadas, que às vezes a gente precisa de níveis maiores do que isso, muito maiores. Mas se a gente precisa consumir 350 gramas no dia,
e no café da manhã a gente já tem só na aveia 50 gramas, a gente já tem um ótimo consumo, tá? Então tem alguns alimentos que são chaves, sim, como essa fonte de magnésio. Então, semente de abóbora também acaba sendo excelente. O cacau também é uma boa fonte de magnésio, né? O chocolate concentrado, a couve, os alimentos verdes escuros. Então, se a gente combinar esses ingredientes, por exemplo, você vai bater um suco que tem couve, vai fazer uma panqueca, que tem aveia, depois vai rechear com couve, ou vai fazer um suco, né, que você bate água de coco, couve, um pouco de abacate, que também tem magnésio, a aveia. Isso tudo já, assim, a gente consegue, às vezes, atingir em uma refeição 350 miligramas de magnésio. Então, a gente consegue, com os alimentos, atingir essa quantidade, às vezes, que a gente está suplementando. Porém, a gente sempre olhar justamente essa parte do equilíbrio, quanto que a gente está consumindo e quanto que a gente está gastando. Me mandem as dúvidas de vocês, que provavelmente tem essa questão do tipo de magnésio no suplemento. Então, Pri, qual tipo de magnésio? Tem vários tipos de magnésio. Sim, gente, a gente tem vários tipos de magnésio, mas quando a gente fala de um suplemento, então eu tô falando magnésio taurato, magnésio quelado, magnésio glicina, magnésio orotato. Eu tô falando do magnésio mais uma molécula. Geralmente os benefícios específicos que a gente fala tá mais relacionado a essa outra molécula junto do magnésio. Então os dois juntos vão atuar mais na dor, ou os dois juntos vão atuar mais na cognição, ou os dois juntos vão atuar mais em soltar o intestino. Porém, independente do tipo de magnésio que a gente está usando, o que a gente quer é o magnésio. Então, assim, para a reposição de magnésio, não importa muito o tipo, desde que ele tenha uma boa absorção. Mas, já que o magnésio vem junto de uma outra molécula, a gente vai tentar otimizar essa junção dele para um objetivo específico. Então, assim, não pirem tanto também quando você não sabe, que tipo de magnésio qual é o melhor. Se você estiver repondo magnésio que tem uma boa absorção, já estamos falando de um ponto muito importante, que é essa reposição desse mineral que pode estar deficiente aí no seu corpo. Mas sim, a gente tem essas questõezinhas que a gente, se tiver a oportunidade de escolha, a gente pode escolher um que seja melhor. Quais são os magnésios que não vão ter uma boa absorção? São os magnésios que têm um efeito mais laxativo. Então, o cloreto de magnésio, o óxido de magnésio, e a gente usa esses tipos de magnésio, a gente vai absorver um pouco ainda, mas não tudo que a gente poderia absorver, por exemplo. A gente usa esses tipos de magnésio geralmente para aumentar a lubrificação das fezes e estimular essa limpeza intestinal. Então, esses dois especificamente não vão ter uma ótima absorção, mas podem ser usados como laxativos, como laxantes. E um laxante benéfico, porque alguns laxantes causam agressão na mucosa intestinal, né, como é o caso do chá de sene. No caso do magnésio, não, ele não causa nenhuma agressão na mucosa intestinal, ele só vai ali aumentar essa lubrificação e fazer essas fezes que talvez estavam mais duras serem eliminadas. Então, anotaram aí, meninas? Já falei de dois tipos de magnésio, então, que são os magnésios mais usados para esse efeito laxativo. Agora, a questão de dor, a gente vai pensar mais no magnésio dimalato ou magnésio malato. Então, se você tem muita dor articular, fibromialgia, é uma pessoa que está com um processo inflamatório de dor exacerbado, é claro que a gente tem que olhar para outras questões, mas algumas pessoas sim sentem resultado só com magnésio. Elas estavam tão deficientes nessa parte que o magnésio já consegue ajudar bastante nisso. A parte cognitiva, a gente vai pensar no magnésio taurina ou taurato, então ele vai ter essa ação de restaurar um pouco mais a nossa energia. E isso é algo que às vezes a gente pode confundir, o magnésio é um relaxante ou ele nos dá energia? Na verdade, os dois. Na verdade, o que ele vai estar fazendo é um bom funcionamento das engrenagens do nosso corpo. Então, se essas engrenagens não estão funcionando bem, a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue acordar bem, a gente não tem energia para nada, as nossas células estão todas cansadinhas. E quando a gente trabalha nessas engrenagens, elas vão se restaurar. Então ele pode sim ser um estimulante do sono, como por exemplo o magnésio inositol ou o magnésio glicina, mas ele também pode ser um estimulante da sua energia, como o magnésio treonato ou o magnésio taurina. Então essas duas funções ele pode ter, porque ele vai estar atuando na energia das suas células como um todo. E aí, dependendo da moléculazinha que ele acompanha, que ele traz junto, ele vai direcionar mais para um caminho ou mais para o outro. E no geral, o magnésio que eu uso, que eu prescrevo, é o magnésio quelado. Então, o que é o quelado? Quer dizer que ele está junto com uma molécula que vai colocar ele para dentro do nosso corpo, que vai facilitar essa absorção dele, né? Então, magnésio quelado, magnésio inositol,
inositol é um que eu prescrevo bastante, e o magnésio trionato. A gente tem um tipo menos falado e talvez mais recente, que é o magnésio orotato. O magnésio orotato ele é usado para questões cardíacas, então se alguém tem pressão alta, por exemplo, quer dizer que esse vaso está muito rígido, que ele não consegue se mexer, se movimentar. O coração também, quando você está com problema no miocárdio, quer dizer que essa musculatura está muito rígida. E quando a gente fala de que o magnésio é importante para a musculatura, a gente está falando dos músculos, a gente está falando da tremedeira dos olhos, mas a gente também está falando desses vasos sanguíneos que precisam ter flexibilidade. Então, se você tem pressão alta, é muito provável que você esteja deficiente em nutrientes que te dão flexibilidade nos vasos, como o potássio e como o magnésio. E é justamente eles que vão fazer esse relaxamento. E aí, quando o sangue tá aqui, não fica aquela pressão alta. Ele consegue relaxar e se soltar. Então, por isso que quando você pensa em relaxar, é tanto o relaxar de se acalmar, tanto o relaxar de ativar neurotransmissores mais calmantes, mas também é o relaxar da musculatura, dos vasos, né? Então, permitir essa flexibilidade. Alguém perguntou de ovários policísticos, né? Então, assim, na verdade, o magnésio vai ser importante para todas as questões. Então, imagina que no nosso corpo a gente tem os pilares para o prédio ficar em pé. E esses pilares, um deles muito importante, são os nutrientes. Então é como você ter um carro maravilhoso, perfeito, mas que não tá com o tanque cheio, que não tem combustível, que não tem energia para se movimentar. Então, se um desses pilares está desequilibrado, todos os outros vão ser afetados. Então, no caso do ovário policístico, na deficiência de magnésio, a gente tem maior resistência à insulina, a gente tem piora desse processo de resistência à insulina, que é uma das bases ali pra gente ajustar os ovários policísticos. A gente também vai ter alteração nos disparos de cortisol, que tá muito juntinho com a resistência à insulina, então uma outra base pra gente ajustar o ovário policístico também. A gente pode ter aumento do processo inflamatório lá na via da homocisteína que a gente fala. Então, ele também indiretamente acaba sendo um anti-inflamatório, porque na deficiência de magnésio a gente pode não conseguir fazer as engrenagens rodarem certinho e o trabalho do corpo fica pela metade. Ele começa a produzir muitos compostos ali que não finalizaram todo o processo, né? Então, por exemplo, um dos marcadores que a gente vê é essa homocisteína. Então, sim, é importante para ovários policísticos, na endometriose, na depressão, no gerenciamento de peso, ganho de massa muscular, fertilidade, com certeza, como que um bebê vai se desenvolver, saúde óssea, essa questão de prevenir uma osteopenia, saúde dentária, tudo acaba envolvendo magnésio, tá? Porque ele é a base desse pilar, justamente. E se ele tá capenga, todo o resto também fica um pouquinho capenga. Então, a Malu perguntou: tratamento para anemia com comprimidos de ferro pode afetar a absorção de magnésio? Não vai afetar, não. O que afeta a absorção de minerais como um todo, se tiver excesso, né? Então, muita fibra, excesso de fibra pode afetar de minerais, principalmente os fitatos, e aí vai afetar zinco, pode afetar ferro também, mas consumir o ferro junto não vai brigar com ele ali. E, às vezes, no excesso do consumo de cálcio. Então, aquela pessoa que toma 1 litro de leite todos os dias, que não come nada de vegetais, é uma pessoa que tá super propensa a ter deficiência de magnésio, porque ela não tem fontes e o excesso de cálcio acaba eliminando o magnésio também. Por isso que uma coisinha tá ligada à outra. Não é que a gente vai tirar totalmente o cálcio, mas os dois têm que estar num nível equilibrado ali. E é muitas vezes isso que acontece quando, por exemplo, se suplementa cálcio na menopausa. É um fator de risco, porque dependendo de como está a alimentação dessa mulher, esse cálcio não tem mais o estrógeno direcionando ele para ir para o osso. Então é muito comum esse cálcio se acumular nas articulações e nos vasos. Você vai tendo uma calcificação dos vasos. E se a gente associa aí a esse cálcio o magnésio, a vitamina K, a vitamina D, aí sim a gente vai ter um boro também, silício, né? A gente vai ter um direcionamento adequado desse cálcio. Então sim, os minerais têm que estar sempre juntos, em equilíbrio no nosso corpo. A mesma coisa, por exemplo, já presenciei esse relato, não é super comum, mas acontece, de algumas pessoas começarem a tomar magnésio e se sentirem tontas, de se sentirem com mal-estar. Por quê? Porque essas pessoas estão tão deficientes em sódio e potássio que o magnésio acaba causando um desequilíbrio nelas. Então são pessoas às vezes que estão extremamente debilitadas nutricionalmente, que estão com cortisol muito baixo, que estão com uma absorção de nutrientes muito baixa há muito tempo, estão com quadro de diarreia, ou estão com quadro de realmente de depressão energética das adrenais ali, né, dessa energia do corpo há muito tempo, deficientes. E aí às vezes elas precisam restaurar isso primeiro antes de entrarem com doses de magnésio ou maiores doses de magnésio.
tá? Então, para quem é nutri, prestem atenção nisso também, porque às vezes a gente precisa ajustar antes o metabolismo de sódio e potássio antes de suplementar magnésio com algumas pessoas. A absorção do magnésio, assim, principalmente você tirando os fitatos, as sementes dos cereais, cozinhando os cereais, torrando as sementes ou deixando elas de molho e fazendo o brotamento, né? Tudo isso já vai melhorar a absorção do magnésio ali. A alimentação específica favorece magnésio, é muito isso. E aí, lembrando que a gente sempre precisa de uma boa digestão, né? Por isso que a gente fala muito, por exemplo, a pessoa tá suplementando ferro e nunca melhora do ferro, porque às vezes não tá com uma boa digestão. É claro que quando a gente suplementa na forma quelado, a gente otimiza essa absorção. Mas, por exemplo, se você tá com quadro de diarreia, você não vai absorver nada, né? A mucosa do intestino tá super gasta, então tudo não retém, tudo passa. Então, ou se você começa a suplementar magnésio, fica com muita diarreia, mesmo que seja um magnésio que não causa diarreia, e às vezes você tem que reduzir essa dose também. Então tem que ir ajustando esse processo. Mas essa digestão é a base pra gente ter uma boa absorção de tudo. Por isso que sem trabalhar nisso, nem os compostos ativos, às vezes você tá tomando chá verde, cúrcuma, gengibre, um monte de coisa boa, mas não tá digerindo nada bem. Aquilo tá sendo uma sobrecarga pro seu corpo, né? Então esse processo da digestão, a gente sempre precisa olhar ele como um primeiro passo mesmo. Então aqui, ó, o óxido e o... eu esqueci de falar de um, inclusive, tá? O óxido de magnésio e o cloreto de magnésio são mais laxativos. Eu gosto de usar mais o óxido, o cloreto não, por causa do cloro. O taurato, ou magnésio taurina, tem o efeito mais de cognição, de deixar a gente em estado de alerta. O magnésio inositol ou glicina são mais para nos acalmar, para dormir, relaxar. Temos o magnésio dimalato para dores. O magnésio citrato e o magnésio quelado são 2 magnésios de boa absorção e bem gerais, assim, que vão auxiliar mais na reposição de magnésio como um todo e não com um objetivo específico. E temos também o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio não é o magnésio que a gente ingere, ele é extremamente laxativo, e é esse sulfato de magnésio que a gente faz os banhos de magnésio, como o Epsom Salt, que é conhecido, né, fora do Brasil, mas às vezes é usado também para agricultura, mas a gente não vai ingerir, a gente vai colocar na banheira, colocar no escalda-pés, colocar no hidratante. Então existem essas formas a gente absorver o magnésio pela pele, tá? E aí no caso do sulfato a gente faz esse uso de absorção através da pele. Ele é especificamente importante porque ele atua em algumas vias de detoxificação, principalmente quando a gente tá trabalhando intestino, né? Então a gente geralmente, eu indico muito essa parte de fazer o escalda-pés com o sulfato de magnésio por causa justamente do enxofre, né? Então o enxofre junto com o magnésio ali, ele atua de uma forma um pouquinho diferente. E aí o horário para tomar vai depender muito, então geralmente os mais calmantes a gente vai tomar antes de dormir, e os que dão esse estado de alerta a gente vai tomar mais pela manhã. Porém, não tem problema a gente tomar ao longo do dia, né? Então, até nesse estudo que eu comentei no post de ontem, eles usavam magnésio em todas as refeições. O excesso de café pode depletar magnésio? Sim, assim como o excesso hormonal, porque justamente na via de detoxificação a gente precisa de magnésio para fazer essa eliminação, né? Então, o mesmo processo de detoxificação do café tem algumas vias em comum com a predominância estrogênica, por exemplo. E aí, se a gente tem muito café ou muito estrógeno, e geralmente um leva ao outro, a gente pode precisar de mais magnésio, sim. Ômega 3 e magnésio tem que suplementar sempre? Acho que entraria sim em um dos nutrientes que dá para suplementar com mais frequência, tá? Que dá para suplementar de uma forma mais contínua. Algumas pessoas talvez vão precisar de ômega 3 sempre, outras vão conseguir ficar bem se elas usarem pontualmente, mas se é uma pessoa que já tem muitos processos inflamatórios, né? Ou pela alimentação não consome nada de fonte de ômega 3, e aí lembrando que o ômega 3 de origem vegetal, que é o ALA, ele precisa se converter nas formas ativas, que é o EPA e o DHA, e nem sempre isso acontece, porque essa conversão ela compete. Então se você está consumindo muita castanha e consome óleo de linhaça, talvez você não produza mesmo assim as formas ativas do ômega 3. Então sim, são 2 aí que a gente geralmente começa por eles, né? A gente usa como base eles, mas sempre avaliando. Às vezes uma pessoa tá com mais sinais de deficiência de ferro também, ou mais sinais de deficiência de complexo B. Mas esses, no geral, são 2 nossa sociedade aí moderna que a gente precisa olhar com mais cuidado e geralmente usar com mais frequência.
É isso, gente. Uma live mais rapidinha hoje, mas realmente para vocês terem essa noção. E lembrando que as quantidades, elas vão ser ajustadas de pessoa para pessoa conforme os sintomas. E para vocês ficarem atentas de, às vezes, tá mesmo consumindo magnésio, tá em deficiência. E não deixarem de olhar para essa parte das fontes alimentares que são muito importantes, tá? Então a gente incluir essas fontes diariamente na nossa alimentação acaba já ajudando muito nessa manutenção desse equilíbrio aí. Um beijo para vocês e boa semana.